Olá, muito boa tarde para você. A chuva que atingiu a capital nesta sexta-feira provocou transtornos em vários pontos da capital. A Defesa Civil registrou pelo menos 12 ocorrências. Algumas ruas ficaram alagadas e deixaram o trânsito ainda mais complicado. Também foram registrados 2 casos de deslizamento de terra, um deles na Zona Norte. Por sorte, ninguém ficou ferido. Dona Maria mostra os estragos causados pelo deslizamento. A água invadiu a casa e deixou a família no prejuízo. Começou a terra caindo e a água aí começou aí. Aí na casa do meu irmão, aí daí passou para a minha, né? Aí daí começou o desespero. Na kitnet de seu Cosmo, nada pôde ser salvo. Ele alugava o espaço para outras 4 famílias. Pior já era esperado e aconteceu. Na chuva desabou, caiu a parte da casa todinha de trás. Foi perdido tudo que a gente tinha aqui de imóvel, tudo. Quando a chuva começou, Dona Júlia estava fora. Ao retornar para casa, foi surpreendida pelos estragos. A gente nem vai dormir aqui também. Desistimos, porque não tem como ficar aqui. Está uma situação muito grave, a qual a gente não podemos mais ficar aqui. A Defesa Civil esteve no local e as famílias devem receber auxílio moradia. E segundo o IMET, só nesta sexta-feira choveu 60 milímetros aqui na capital, sendo que o acumulado no mês até agora já passa dos 100 milímetros. Só que a previsão para o mês de julho era de 85 milímetros. No estado, além da capital, em mais 9 municípios, a chuva também está acima da média. Em Itacoatiara, por exemplo, já choveu mais que o dobro do esperado para o mês inteiro. Ainda de acordo com o IMET, uma área de instabilidade que veio do leste, trazendo umidade do Oceano Atlântico, é que está provocando essa chuva acima da média aqui no Amazonas. Neste fim de semana, a previsão é que o céu fique nublado a encoberto, com temperaturas amenas, e também há previsão de neblina nas primeiras horas do dia. E deve voltar a chover nesta madrugada em algumas cidades, e a chuva pode vir acompanhada de mais rajadas de vento. A Copa de 2014 e as Olimpíadas foram os principais temas discutidos esta manhã na Assembleia Legislativa do Estado. A ideia foi debater o legado social que esses 2 eventos esportivos podem deixar para as cidades sedes do Mundial. Como estamos em ano eleitoral, os candidatos à Prefeitura de Manaus foram convocados para apresentar suas propostas e também se comprometeram em dar continuidade aos projetos para o Mundial. O evento contou com a participação do ex-jogador da seleção brasileira, Raí, hoje presidente da Atletas pela Cidadania. Acho que as cidades sedes, como a Copa do Mundo veio antes da Olimpíada, vão servir como exemplo, né, de como vai ser investidos esses recursos. É importante que os futuros prefeitos se comprometam com isso, né, e no meu caso, particularmente, estou defendendo aí o legado da atividade esportiva. Né? Com a campanha, Copa, Olimpíadas e eleições, qual é o legado para a sua cidade? A ideia da ação foi reunir os candidatos à Prefeitura de Manaus para cada um, se eleito, firmar compromisso com o esporte e desenvolvimento sustentável de Manaus. Então a ideia é que antes de eleitos, esses candidatos já se comprometam com determinados pactos e a partir daí a gente possa pressionar e buscar o cumprimento desses pactos quando eleitos. Os candidatos assinaram um termo de compromisso e tiveram 3 minutos para expor as propostas. Jerônimo Maranhão, do PMN, e Sabino Castelo Branco, do PTB, foram convidados para o evento, mas não apareceram e nem enviaram representantes. O termo de compromisso assinado pelos candidatos à Prefeitura de Manaus quer transparência nos investimentos e incentivos no esporte na capital sede da Copa do Mundo de 2014. A ideia é dobrar a prática de exercícios físicos, principalmente nas escolas, até 2022, além da criação de políticas públicas sustentáveis para Manaus nos próximos anos. Nós estamos chamando a atenção para os prefeitos que vão herdar esse último período de investimentos para a Copa, para que eles pensem a cidade como um todo, para que façam um planejamento, né, e coloquem a questão da sustentabilidade como a sustentabilidade na educação, na saúde, no esporte, na mobilidade, nos transportes, em todos os setores que melhorem efetivamente a qualidade de vida nas cidades. Além da alta do setor turístico com os Jogos da Copa, infraestrutura, meio ambiente e mobilidade urbana são os maiores legados do Mundial. Por isso, as entidades defendem que é preciso aproveitar o momento para questionar os candidatos. Até para que quando eleito ou eleita possa fazer cumprir a transparência
dessas obras, né, dos serviços, poder garantir também a implementação de ações educacionais e físicas nas escolas, né, e também garantir, incutir na população a importância e necessidade de exigir dos candidatos a temática sobre cidades sustentáveis. Eu acho que isso é fundamental importância. Terminou hoje o prazo para os tribunais de justiça de todo o país cumprirem a lei de acesso à informação. No Amazonas, a partir de agora, os salários do judiciário já podem ser consultados pela internet. A partir de hoje, qualquer pessoa vai poder conferir na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Amazonas o salário de todos os magistrados, servidores e serventuários, ativos, inativos e pensionistas do Judiciário. As informações podem ser acessadas no link da transparência, localizado no menu ao lado esquerdo da página. Eu acho que ganha a sociedade porque ela passa a saber de forma bem honesta, bem criteriosa, quanto ganha cada ser humano, cada magistrado, cada servidor aqui dentro. A sociedade vai passar a ter ciência do verdadeiro salário dos magistrados. A medida vale para todo o país e está causando discussão. A resolução número 151 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a divulgação nominal dos salários do Judiciário, está sendo contestada pelos tribunais de vários estados. Em coletiva à imprensa, na manhã desta terça-feira, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas disse que o estado vai acatar a determinação e ressaltou a importância da divulgação. Ele atinge até valores 60, 70 mil, se tiver férias, 13º e ainda o pai, que é também agregado e somado às suas vantagens, mas são transitórias. Isso é que precisa ficar bem explicado. O desembargador disse que a publicação será feita todo dia 5 de cada mês e explicou que pode haver variação no valor dos salários. No caso dos magistrados, onde o teto salarial é de R$ 24.117,62, o valor pode chegar até R$ 70 mil por conta das verbas eventuais e transitórias. Nós estamos analisando, já temos duas que foram trazidas assim as nossas informações. A primeira seria a Fundação Carlos Chagas e a outra seria a Fundação Getúlio Vargas. Mas nada ainda em caráter definitivo. A lista com os salários dos funcionários e magistrados de janeiro a junho deste ano já está disponível na página eletrônica do tribunal. Ainda durante a coletiva, o presidente do tribunal confirmou que vai abrir novo concurso para magistrado em novembro deste ano. Porque para realizar um concurso tem várias etapas que nós deveremos vencê-la. A mais difícil, que eu entendo, é encontrar uma instituição bem credenciada, com muita honestidade, para que possa fazer esse concurso e não deixar nenhuma dúvida a respeito da seriedade, da transparência e da lisura do concurso público. Agora, eleições 2012. Na manhã desta sexta-feira, a Federação das Indústrias do Comércio e da Agricultura começaram o primeiro ciclo de debates com empresários e candidatos à Prefeitura de Manaus. O primeiro a participar foi o candidato Arthur Virgílio Neto, do PSDB. A ordem das entrevistas foi de acordo com a agenda dos candidatos. A reunião aconteceu no auditório da sede da Federação das Indústrias do Amazonas, no centro de Manaus. Vamos colocar uma carta a cada um dos candidatos ao prefeito para que nós possamos ser ouvidos no início, no meio e no fim. Os empresários elaboraram uma carta aberta com 6 itens que esperam do próximo prefeito. Entre eles está a ética, transparência e fortalecimento do polo industrial de Manaus. É uma prestação de conta efetiva de tudo que diz respeito hoje à cidade de Manaus, para evitarmos que possamos aumentar mais o caos que hoje nós estamos evidenciando. O primeiro candidato para o debate escolhido, de acordo com a agenda, foi Arthur Neto, do Partido Social Democrático Brasileiro. Em setembro apresentaremos um programa que será o resumo de tudo aquilo que estamos vendo, vivendo
e aprendendo. Manaus não pode desperdiçar os próximos 4 anos. Outra preocupação é com os comerciantes do centro de Manaus que estão amargando prejuízos com a cheia histórica. Para o presidente da Associação Comercial do Amazonas, é preciso agir rápido. Existem institutos, existem secretarias de defesa, de monumentos, de praças, mas não se criou nada para defender o empresário. Precisa se criar alguma coisa e o objetivo nosso é esse, participar junto à prefeitura das decisões políticas para que a coisa não venha da prefeitura para o empresário e sim que seja decidido em conjunto. A zona rural de Manaus também foi colocada em pauta. O presidente da Federação de Agricultura disse que essa região da cidade também precisa de atenção e quer essa postura do novo prefeito. A zona rural de Manaus carece ainda de serviços essenciais básicos e nós esperamos que nos planos de trabalho de cada um dos candidatos sejam contempladas também as necessidades da área rural de Manaus, porque Manaus não se resume ao perímetro urbano. O 7º Comando Aéreo Regional comemorou em cerimônia realizada esta manhã na Base Aérea de Manaus o aniversário de 139 anos de Santos Dumont, o patrono da aeronáutica brasileira. A cerimônia foi presidida pelo Major Brigadeiro do Ar Marco Antônio Carvalho Pérez, comandante do 7º Comar, e contou com a presença de autoridades. Medalhas Mérito Santos Dumont foram entregues para militares e civis da guarnição da Aeronáutica de Manaus, que se destacaram no exercício de sua profissão. Hoje é um dia muito especial para todos nós. Santos Dumont, patrono da aeronáutica brasileira e pai da aviação, é um exemplo de criatividade, de tenacidade, características de todos os brasileiros. A cerimônia encerrou com a apresentação da banda de música da Aeronáutica. A partir da próxima segunda-feira, as barracas instaladas na faixa de areia da praia da Ponta Negra, aqui na capital, devem deixar o local. A determinação é da Advocacia Geral da União, que notificou a Prefeitura de Manaus. Toda essa área da Ponta Negra pertence à União, por estar à margem de um rio federal que passa por 2 países e mais de um estado. De acordo com esse documento da Secretaria de Patrimônio da União, com data de janeiro do ano passado, o município de Manaus recebeu a cessão do local, mas com algumas condições, uma delas de que a praia, bem de uso comum do povo, não seria objeto de qualquer edificação. Na semana passada, a Advocacia Geral da União notificou a Prefeitura e determinou a retirada imediata das barracas fixadas nessa faixa de areia. Aquela área da faixa de praia da Ponta Negra está expressamente vedada qualquer instalação de barracas lá. Não só barracas, mas qualquer edificação. Esse é o motivo que elas terão que sair. O documento dá 10 dias para a regularização. O prazo termina na próxima segunda-feira. A Cooperativa dos Comerciantes da Ponta Negra afirma que não invadiu a praia e garante que os trabalhadores foram posicionados conforme projeto da Prefeitura. As barracas permanecem se nenhuma notificação for apresentada. Diferente das pessoas que andam dizendo que nós não atuávamos na Ponta Negra, nós somos as mesmas pessoas que atuavam ali há 25 anos e nós estamos ali qualificados e prontos para trabalhar. Fizemos curso de reciclagem, de atendimento ao cliente. Quer dizer, estamos preparados para aquele momento. Nenhum órgão municipal até agora chegou comigo e me comunicou da saída. Por telefone, o Instituto Municipal de Planejamento Urbano informou que até o momento o Implurb ainda não foi notificado dessa decisão. Por isso, não soube informar que medida será tomada a partir de segunda-feira. O curioso é que a reportagem mostrou que alguém da Prefeitura recebeu essa notificação no dia 13 de julho, mas até agora o documento parece não ter chegado nas mãos da pessoa responsável. Apesar da chuva de hoje, estamos no verão amazônico e quando não chove, o calor, todo mundo sabe, né? É intenso. E para encarar as altas temperaturas, o ar-condicionado se torna indispensável, mas é preciso estar atento com as condições de higiene dos aparelhos, pois a falta de manutenção pode provocar doenças. Temperaturas elevadas, com a forte sensação de calor, o corpo pede ajuda.
Quem tem tempo vai à praia e curte o sol de outra forma, se refrescando no rio. Mas em dia de semana, quem precisa trabalhar ou mesmo ficar em casa não tem outro jeito. Recorre aos aparelhos eletrônicos de refrigeração. O ar-condicionado virou o melhor amigo nessa época. Muito quente. Consegue andar sem usar o ar-condicionado? Não consigo. É velha, já idosa, se tem que andar com ar-condicionado, não é mesmo? O ventinho frio alivia, mas será que isso é tudo? Essa especialista alerta, apesar de ser um aliado contra o calor, o ar-condicionado também é um meio de disseminação de doenças e pode prejudicar a saúde. Doenças respiratórias, nariz, faringe, laringe e dos pulmões, que é o trato respiratório inferior. A rinite, com a sinusite, bronquite, asma. Tudo isso. Esse motorista deixou de usar o ar-condicionado por um problema parecido. Eu mantenho o carro assim aberto porque fica melhor, né? Porque se você botar abafar, aí eu, pelo menos no meu caso, eu adoeço, né? Por causa de rinite, sinusite. Fomos a uma empresa de refrigeração para ver o que o ar-condicionado esconde e observe a diferença de um filtro limpo para um com mais de 6 meses de uso. Toda essa sujeira acumulada pode causar muitos problemas. O carro vai parar de gelar, vai ter problemas no compressor, no filtro, no evaporador. Vai ter que separar do carro para fazer uma revisão e vai se gastar muito mais do que essa revisão preventiva. Os especialistas recomendam a troca do filtro de 6 em 6 meses, mas nessa época de calor intenso no Amazonas, o ideal é a cada 3 meses. Os aparelhos instalados em casa, por exemplo, podem ser lavados toda semana e a limpeza não dura mais que 10 minutos. No veículo, a média de tempo para a troca é de 20 minutos. É um serviço muito rápido, a revisão preventiva a gente faz em torno de 20 a 25 minutos, é super rápido. A manutenção desse aparelho indispensável para algumas pessoas no verão amazônico vai ajudar a aliviar o calor e evitar problemas maiores. Isso no nosso clima, que quando está chuvoso, a umidade chega a ser 100%, o ar-condicionado é até bom nessa ação de desumidificar, porque ele diminui a proliferação de fungos, quando ele tira o excesso de umidade do ar. Mas em compensação, justamente por ele ter esse processo de absorção de líquido, tudo, tem que tomar cuidado porque dentro das tubulações, dos filtros, ocorre essa proliferação de micro-organismos. Agora, as notícias do esporte. Neste fim de semana, Manaus vai sediar um campeonato de vôlei de praia. E amanhã tem Desafio Brasil e Argentina lá na praia da Ponta Negra. As informações com o repórter Juliano Couto. Brasil e Argentina, esse é o segundo desafio. Aqui comigo o Pedro Paladino, que é da Confederação Brasileira. Pedro, como é que vai ser esse desafio aqui em Manaus? Vai ser, na verdade, uma disputa, né? Aquela rivalidade entre Brasil e Argentina, sadia, em que o público pode esperar um belo espetáculo, né? Com belas ações que nós temos aí, e que a gente pretende que seja mais um sucesso dentro de vários sucessos que nós temos tido aí ao longo desse último ano que passou agora. É um projeto de areia que tem dado certo em todo o Brasil, né, Pedro? Com certeza. Na verdade, essa aqui é a segunda etapa, né, de 4 que a gente vai ter esse ano. E sempre a gente tem tido bastante sucesso, tem sido sempre muito... Assim, o público tem gostado bastante. Mais uma vez, com a rivalidade Brasil e Argentina, isso sempre é um estímulo a mais, né? Obrigado, Pedro, pelas informações. Aqui comigo também o Fernandão, só o nome já diz por que Fernandão, que é da seleção brasileira. Como é que vai ser esse desafio entre Brasil e Argentina? A seleção está preparada? A seleção está preparada, tivemos um entrosamento muito forte na primeira edição e contamos com atletas de alto nível do Circuito Banco Brasil. Eu acho que é um evento que a CVV tem feito assim, bastante para o público mesmo, uma rivalidade sadia, mas onde que bota Argentina e Brasil, você sabe, ninguém quer perder. Eu acho que o espetáculo é para todos, espero que vocês possam vir cedo acompanhar a gente aqui, que esse show é para vocês. Obrigado, boa sorte. Obrigado. Bom, só lembrando que Brasil e Argentina aqui na Praia da Ponta Negra neste sábado, a partir das 4 da tarde. Juliano Couto para o Band Cidade. Vale a pena conferir, tá todo mundo convidado. Confira agora os destaques desta edição do Band Cidade. Candidatos à Prefeitura de Manaus foram sabatinados esta manhã na Assembleia Legislativa em um evento que discutiu o legado social da Copa de 2014 para a capital amazonense.
No evento, que também teve a participação do ex-jogador Raí, os candidatos assinaram um termo de compromisso que garante transparência e criação de políticas públicas sustentáveis para Manaus nos próximos anos. Em cumprimento à Lei de Acesso à Informação, o Tribunal de Justiça do Amazonas disponibilizou a partir de hoje pela internet os gastos com pagamento de salários dos magistrados e servidores. Durante coletivo, o presidente do TJA reforçou que, no caso dos juízes, o valor do salário pode superar o teto por conta das verbas eventuais e transitórias. A chuva que atingiu a capital nesta sexta-feira alagou ruas em vários pontos da cidade e também provocou deslizamentos de terra. Um deles foi no bairro Cosme Ferreira, onde pelo menos 4 casas foram atingidas. Tudo foi coberto pela lama. Por sorte, ninguém ficou ferido. O Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet. Para rever esta edição, acesse band.com.br/Amazonas. Também pela internet você pode ajudar a pautar o Band Cidade, deixando a sua sugestão de reportagem lá na página do Facebook, facebook.com/BandAmazonas. Ou então siga o nosso jornalismo pelo Twitter, o endereço é twitter.com/BandAmazonas. Amanhã tem mais Band Cidade Entrevista Especial de Eleições. Desta vez o entrevistado é o candidato Jerônimo Maranhão, do PMN. O Band Cidade Entrevista começa 5:50 da noite. Fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você, obrigada pela sua audiência. Até segunda.